devo recordar o passado? Existem muitas pessoas que, ao relembrar o que passou, se prendem nas dores, nas tristezas, nas injustiças e tragédias que a vida, direta ou indiretamente, causou a estas pessoas. Quando agimos assim, instala-se em nós o padrão mais negativo da vida que uma pessoa pode vivenciar. Nós somos, na verdade, fadados à depressão, à angústia e à derrota, e, em muitos casos, à pena de nós mesmos. Ao lermos o Salmo 143, no versículo 5, nós aprendemos como recordar o passado. Veja como é que o salmista afirma: lembro-me dos dias antigos, considero todos os teus feitos, medito na obra das tuas mãos. O que o salmista está afirmando? O salmista está afirmando que, quando formos relembrar o passado, devemos fazer com a perspectiva de enumerar os feitos de Deus e não os nossos feitos, nem mesmo as nossas tragédias, aquelas circunstâncias difíceis que cercaram a nossa vida. O texto nos ensina que temos que nos concentrar no que Deus fez e não nas dores passadas. Será que eu estou falando com alguém que está sempre lembrando as dores do ontem, as dores do passado? A lição que nós aprendemos aqui é a de não deixarmos que a lembrança do passado seja negativa. Será que você é uma pessoa assim? Está sempre lembrando o ontem e lembrando-o da forma mais negativa? Se o coração de uma pessoa é acometido de tristeza, toda vez que se recorda do seu passado, isto pode ser uma evidência de que talvez exista pendências que necessitem ser tratadas agora, no hoje, perante Deus. Meu amigo e minha amiga, é normal que a gente se lembre do passado com nostalgia. As boas experiências vividas, às vezes, fazem-nos pensar que o passado seja melhor que os dias atuais, especialmente se estamos vivenciando um período de problemas. Por isso, relembre do passado sempre na perspectiva do que Deus fez e não do que você fez. Caso seja necessário avaliar seus feitos pessoais do passado, faça isso apenas para ser perdoado por Deus e não para cometer os mesmos erros antigos. E, além disso, a melhor maneira de recordar o passado é pensar nos feitos de Deus. E, ao assim agir, leve o seu coração a crer que Ele, que agiu no passado, no mínimo, agirá na mesma proporção que operou no passado. Mas a Bíblia garante que Deus sempre nos surpreende, executando mais do que nós podemos imaginar. Inclusive, a Bíblia diz em Efésios, capítulo 3, no versículo 20, desta forma: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Veja só que texto. Então, amigo, eu quero desafiar você a crer que o Deus que agiu no passado tem muito mais no futuro. O nosso hoje e o amanhã serão mais abundantes dos feitos de Deus. Quando você olha para o passado, então lembra dos feitos de Deus, projeta para o futuro. Aquele que fez no passado tem uma fonte inesgotável. Você pode crer nisso nas seguintes bases. Primeira base: Deus nunca deixa de cumprir o que promete. Guarde isto, amigo. Deus cumpre o que Ele promete. Tanto que, em Romanos capítulo 4, no versículo 21, nós lemos que Deus é poderoso, não só para prometer, mas Ele cumpre o que Ele promete. E a segunda base é que ninguém pode impedir os seus propósitos. Na primeira, ficamos sabendo que Deus não deixa de fazer aquilo que Ele prometeu. Na segunda base,
Ninguém pode impedir os seus propósitos. Tanto que em Jó, no capítulo 42, no versículo 2, a Bíblia registra que nenhum dos seus intentos podem ser impedidos. A Bíblia é clara em dizer que ninguém pode impedir a ação de Deus. Mas existe ainda uma outra base. A terceira base é o amor que Deus tem por você. A Bíblia diz em Isaías 49:16 que uma mãe pode esquecer de um filho que a amamenta, mas que ele não esquece de você. Ele ama você, que foi até as últimas consequências. Sim, Deus ama você assim. Deus deu o filho dele para morrer por você. Então, nós temos base para crer na bondade de Deus, para crer no amor do Senhor. Será que eu estou falando com alguém que está passando por um momento, que está pensando que Deus o esqueceu? Sabe, às vezes as pessoas não veem Deus porque não escutam o que Deus está falando e mostrando à sua volta. Talvez hoje Deus se vestiu assim e usou uma voz assim, para que você pudesse ouvir o que Ele está dizendo. Você não percebe que essas palavras queimam o seu coração? Você não percebe que dentro de você algo está acontecendo? Porque Deus está falando com você. A mãe pode esquecer, mas Deus não. Ele sabe das suas necessidades e Ele não as vê com curiosidade. Ele vê com bondade, com provisão. Na hora certa, Ele chega, nunca se atrasa. Ele marca o momento, o encontro, o lugar e Ele fala. Você vai ouvir ou vai resistir a Deus? Deus te chama. A graça divina do céu chama você pelo nome. Venha cansado, venha desanimado, venha aflito. Eu tenho vida nova para você. Creia nessas verdades. Viva essas verdades e sua vida se tornará melhor.